Começar pelos lembretes importantes para a nossa TPC. O microfone e a câmera devem ficar desativados. A participação será feita por meio do chat e a interação após a explanação. O uso do fone de ouvido ajuda na melhoria do som das apresentações. A TPC será gravada e disponibilizada posteriormente. Ao final da TPC, será disponibilizado um formulário para registro de participação. Então, a nossa gravação já foi iniciada e estamos começando oficialmente a nossa ATPC. Então, a ATPC do dia 12/5/2021, público-alvo, professores da área de linguagem. Horário da manhã, das 10 às 11h30 e à tarde, gravação. Nós temos a PCNP Alessandra Junqueira e Alessandra Roncone, de língua portuguesa. A nossa Débora Coelho, PCNP de Educação Especial. O Luiz Felipe, PCNP de Tecnologia. Nélif Gonçalves, PCNP de Arte. Willy Machado, PCNP de Educação Física. E eu, Tanner Zídio, PCNP de Língua Estrangeira Moderna. A nossa pauta de hoje. Nós temos a abertura. Logo após, a PCNP Alessandra Roncone estará falando da Olimpíada de Língua Portuguesa. Após isso, PCNP Willy apresentará leitura e escrita nos diferentes componentes curriculares da língua, da área de linguagens, educação física. Após isso, teremos a interação. Depois, a PCNP Nélif estará apresentando a leitura do texto uma fábula sobre a avaliação. Depois a Nélif vai estar apresentando a avaliação em registro. O PCNP Luiz vai ter uma fala de ferramentas digitais. Logo após isso, nós teremos a interação e o encerramento. Agora, então, passo a palavra a objetivos ainda. Espera-se que, ao final da reunião, os participantes possam ter ampliados conhecimentos a respeito de leitura e escrita nos diferentes componentes curriculares da área de linguagens, educação física, avaliação e registro. Agora sim, passo a palavra à nossa PCNP Alessandra. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Mais uma vez, nós queremos divulgar para vocês que as inscrições da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro encontram-se abertas até 20 de maio, tá? Ocorreu uma prorrogação desse prazo devido à pandemia, alguns professores ainda em 2021 estão fechando 2020, para que todos os professores pudessem se organizar e participar, eles ampliaram o prazo para até o dia 20 de maio. Ali, o próximo slide. Tá? E aqui, nesses slides, onde está concurso, tutorial de inscrição, tutorial de adesão e respostas às dúvidas mais comuns, vocês podem clicar, encontrar as informações para fazer a inscrição de vocês, tá? Passo a palavra agora para o PCNP Willy. Willy, eu acho que ele está com um problema e não está visualizando a tela. Legal, aí eu consegui entrar agora de novo. Novamente. Deu certo? Então, deu certo, vou entrar aqui. Ok. Legal, Nélif, obrigado. Tá, bom dia a todos, bom dia a todas as professoras e professores aí presentes na nossa ATPC de hoje. Eu vou apresentar para vocês algumas orientações relacionadas especificamente à educação física, mas que é abrangente aos outros componentes curriculares da área de linguagens, tá bom? Então, peço a vocês aí que tenham um momento de atenção, porque são orientações que a gente prepara com carinho para que vocês possam ter um melhor desempenho aí nas aulas junto aos seus alunos. Legal, então. O tema dessa orientação que a gente vai iniciar agora é leitura e escrita nos diferentes componentes da área de linguagens, tá? Por que a gente vai trabalhar com esse tema, né? Porque o objetivo geral é contribuir com a interdisciplinaridade no período de recuperação e aprofundamento, que é um período agora delicado que a gente vive, que é para recuperar as habilidades essenciais, que todo mundo sabe nesse momento está muito difícil trabalhar com os alunos, que vem já com defasagens
de anos anteriores, em razão da pandemia, e a gente tem que... Tô morrendo de rir. Mi, a minha ordem foi inversa. A sua terceira. Tem como alguém fechar todos os áudios? E aí o ID reabilita? Pronto, silenciei todo mundo. William, silenciei todo mundo. Se você puder ligar seu microfone, por favor. Ah, tá ok. Essa ação que você tomou teve um atraso e aí eu comecei a falar com o microfone desligado. Tá bom. Desculpa não ter avisado. Então é isso. Nosso objetivo geral aí com essa orientação é contribuir com os componentes da área de linguagem, especificamente da área de língua portuguesa, e ajudando os alunos a reparar aí as possíveis defasagens na sua aprendizagem, tá? O objetivo específico dessa orientação é utilizar a leitura e a escrita como uma ferramenta de ensino-aprendizagem na educação física. Tá difícil aqui, porque as notificações ficam aparecendo sobre a tela e eu não consigo lê-las. Na educação física, dentro das suas habilidades específicas, tá ok? Então, as habilidades gerais da área de linguagens que vocês conhecem é utilizar diferentes linguagens, né? Ou seja, verbal, oral, ou visual motora, libras e escrita, linguagem corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Ou seja, são habilidades gerais que englobam os componentes da área de linguagem, ok? As habilidades gerais de educação física são identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente, ou seja, dando crítica, os modelos disseminados na nossa mídia, né? E discutindo posturas consumistas e preconceituosas, ok? Então, nesses habilitativos gerais. Então, essas habilidades que entram em consonância na área de linguagens, elas se relacionam de uma forma que a gente pode trabalhar com elas pela interdisciplinaridade, ou seja, nós podemos relacionar esses conhecimentos e essas habilidades para trabalhar intencionalmente cada uma delas, ok? Então, se você for pegar agora como dica para o seu segundo bimestre, você vai ver que para a educação física, por exemplo, para um 8º ano, que vai ser a proposta aqui que eu vou passar para vocês, nós trabalharemos com uma habilidade específica a 21 do 8º ano. Ou seja, que é identificar e discutir estereótipos e preconceitos relativos aos esportes paralímpicos e propor alternativas para a sua superação. Então, essa habilidade específica que trabalharemos nesse período, em consonância com os outros objetivos e habilidades da área de linguagens. Nesse caso aqui, uma habilidade em defasagem, diagnosticada, por exemplo, na avaliação de aprendizagem do processo, inferir o efeito de sentido decorrente do uso de elementos persuasivos em um texto. Ou seja, você vai pegar uma habilidade que está em defasagem, né, em consonância com a habilidade de educação física, tá ok? E aí trabalhar nessa proposta que vamos apresentar a partir de agora, tá ok? Vamos lá, então. Esse roteiro de atividade, ele se inicia a partir da apresentação de alguns textos e vídeos, né, para que os alunos possam fazer a fruição desse tema. Então, a gente vai assistir aqui a um primeiro vídeo, por exemplo, só para exemplificar desses 4 vídeos que podem ser sugeridos aí para passar para os seus alunos nessa sequência didática. Estamos sem som, tá? Do vídeo.
Desculpe, eu vou compartilhar de novo, tá? Obrigado. É importante que nesse momento que a gente vá fazer a apresentação dos vídeos aos alunos, eles possam também ser disponibilizados em grupos de WhatsApp. Esses mesmos vídeos possam ser disponibilizados de N maneiras, para que não fique somente em uma mídia, né? Para que todos tenham acesso. Mas nunca tinham realmente visto os atletas em ação. Isso, agora o áudio saiu. Legal, ótimo. Ale, você voltou ao vídeo? Ah, tá. É porque tá mais longo. Obrigado. Até 2004, os brasileiros conheciam um pouco o esporte paraolímpico, mas nunca tinham realmente visto os atletas em ação. Desde os Jogos Paraolímpicos de Atenas 2004, a percepção no Brasil mudou. E agora as pessoas reconhecem que o esporte paraolímpico é realmente um esporte de elite, que atletas com deficiência atingem excelência competitiva e que, ao mesmo tempo, oferecem uma atração aos espectadores. Isso alterou significativamente o modo como o público brasileiro percebe as pessoas com deficiência. Em um instante, o esporte paraolímpico transformou-se no principal foco de discussão de consciência sobre deficiência. Atletas paraolímpicos tornaram-se embaixadores e representantes das pessoas com deficiência. E agora, elas têm seus próprios heróis, exemplos para se inspirar e sonhar. O movimento paraolímpico brasileiro continuou desenvolvendo o seu relacionamento com a imprensa, como mostram os números impressionantes da cobertura durante os Jogos Pan-Americanos Rio 2007. 1.084 representantes de imprensa credenciados, 14 redes de televisão brasileira, 11 redes de televisão internacionais e mais de 340 jornais e revistas. Nos Jogos de Pequim 2008, novos números notáveis foram registrados. Uma equipe de 32 jornalistas televisivos com todas as despesas custeadas pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro, CPB. Mais de 130 horas de transmissão ao vivo dos Jogos. 25 horas de cobertura jornalística dos Jogos em televisão nacional. E um retorno financeiro de R$ 71.454.398,69 para o principal patrocinador do CPB. Pela segunda vez na história dos Jogos Paraolímpicos, o CPB comprou os direitos autorais de transmissão e, utilizando tecnologia sofisticada, distribuiu gratuitamente imagens em tempo real de alta qualidade para as redes de televisão brasileiras. O Brasil é o único Comitê Paraolímpico Nacional a investir em transmissão, adquirindo os direitos de transmissão dos Jogos pela segunda vez desde o sucesso inesquecível em 2004. Atualmente, o programa Sem Barreiras da Sport TV traz mensalmente aos telespectadores brasileiros notícias recentes sobre esportes para pessoas com deficiência. Uma
conquista histórica. Todos saíram daqui duplamente vitorioso. Histórias de sucesso. Receberam uma atenção especial. A maior delegação. Mudar o destino do Brasil. A maior prova disso. Fazem parte da rotina que levou a imprensa aqui em Pequim, a equipe brasileira, para fechar com chave de ouro. Legal, ótimo. Retornando então. Só um minutinho. Corredor de 100, 200 e 400 metros. Foi bicampeão pan-americano. Esse ano fez 7 vezes que eu sou campeão brasileiro, né, e recordista brasileiro das provas. A última competição foi o Mundial de Lyon, que eu fui medalha de bronze. Fê, você pode me ajudar? Melhor tempo do mundo, graças a Deus. Essa cadeira aqui é uma cadeira específica, né, para correr a prova de 100, 200 Dá um alt tab aí. Ela é uma cadeira feita sob medida, fabricada em alumínio, né? É um alumínio que hoje é feito numa liga muito resistente e muito leve. Essa minha aqui é fabricada na liga 6061. As rodas delas são fabricadas em carbono, as rodas traseiras e dianteiras. A gente tem o disco fechado, né? E tem o disco aberto, que é uma roda que tem 3 pontas. Ela usa pneu de Legal. Estão me ouvindo? Pode compartilhar, aumentar aí a apresentação, Nolegui, já... Compartilha para a gente aí novamente. Eu estou compartilhando agora, tá? Só um minuto. Vou incluir aqui o som. Já está compartilhado. Estão todos nos vendo aí. Acontece. Isso. Legal. Pode. Isso, essa aí. Ótimo. Obrigado, Ale. Por nada. Então, retornando aqui. Após passar, né, aos alunos a exibição desses filmes, desses vídeos, né, é importante que você possa passar para eles a reflexão, né, o momento de reflexão, fazendo aí com que eles respondam a essas indagações aí. Você imaginava ou sabia que existia tantos esportes paralímpicos? O que você acredita que contribui para seu conhecimento sobre o assunto, seja ela positiva ou negativa? Você acredita que é possível a adaptação de qualquer esporte para as necessidades dos participantes? Você acredita que apenas os deficientes necessitam de esportes adaptados? Justifique. Qual a importância da valorização do esporte adaptado e o que pode ser feito para que isso ocorra de maneira mais efetiva, né? Ou seja, são reflexões que a gente pode dar para o nosso aluno. E na comanda 1, na parte prática, você pode levar o aluno, nesse momento de pandemia, a fazer uma brincadeira de forma adaptada, né, com a sua família, em casa, com seus irmãos, pais e familiares, tá? Essa comanda 1 pode exemplificar muito bem nisso. Pode propor uma brincadeira com os indivíduos que moram com você. Falar para o aluno. Para isso, todos devem estar com os olhos vendados, vendas para cobrir os olhos, e junto com todos, experimentarem diferentes jogos, sem utilizar a visão. E propor alguns exemplos de jogos, para que eles possam fazer em casa, tá? De repente, até alguém gravar isso, para que possa ser observado depois, como que foram as reações e os comportamentos, tá? Colocar vários sapatos de cada um da casa, todos misturados. Pelo menos 3 pares de cada pessoa. As pessoas devem achar, sem utilizar a visão, todos os seus pés de cada sapato. Separá-los do monte e calçar um. Ou seja, vai ser uma dificuldade encontrar, tateá-los e aí identificar qual é aquele para que possa caber no seu pé. Ok? Segundo, crie um pequeno circuito dentro ou fora de casa, onde cada integrante deva passar por ele de olhos fechados, ou vendados, no caso, né? Uma outra atividade, coloque água em um recipiente grande e em frente a um recipiente menor. De olhos vendados, transfira a água de um recipiente para o outro, utilizando diferentes utensílios, como, por exemplo, uma esponja, um copo pequeno, um pedaço de pano, entre outros. Ou seja, como é que isso pode ser realizado, certo?
Essas, então, são apenas algumas propostas, né? Você pode usar a sua criatividade e criar diferentes jogos com diferentes tipos de adaptações, com apenas um braço, sem os braços, apenas uma perna e até mesmo sem se levantar, e se divertir com toda a sua família. Você verá como surgirão inúmeras probabilidades e como é possível a realização das mesmas coisas de maneiras muito diferentes, tá ok? Então, esperamos que agora, né, o aluno, né, olhe com novos olhos para essas habilidades, tá? Uma comanda 2, na sequência dessa pedagógica, né, você pode fazer, focar agora nas habilidades previstas, né? Baseado no que foi visto nos vídeos e em suas respostas e nas vivências em casa, construa um pequeno texto sobre a realidade do esporte adaptado e como e o que podemos fazer para superar as dificuldades e os preconceitos que existem neste contexto. Ou seja, vai estar trabalhando aí especificamente, né, identificando e discutindo os estereótipos e os preconceitos relativos aos esportes paralímpicos e propondo alternativas para sua superação, trabalhando diretamente essa habilidade do 8º ano aqui em Educação Física, em consonância com as habilidades gerais da área de linguagens, tá? E a comanda 3, fazer um pequeno vídeo ou um áudio defendendo sua ideia sobre o assunto e apresentar seus argumentos e as suas propostas de superação. Ou seja, você pode apresentar isso gravando um vídeo, pode usar várias modalidades, tipos de vídeos, TikTok, entre outros, ok? E aí você pode mandar esse vídeo para o professor através, né, do WhatsApp, do Google Classroom e de todas as outras possibilidades, tá bom? Bem, essa foi então uma fala rápida aí, né, um breve passeio pelo que foi essa proposta aí para o 8º ano. Eu pretendi aqui nesse momento, mas em relação ao nosso atraso aqui um pouco técnico, eu vou deixar para um outro momento apresentar outras propostas, tá? Quem quiser, quem tiver interesse aí dos professores de Educação Física que queiram conhecer um modelo de sequência didática aí, que pode ser usado em qualquer ano, tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio, me procure, que a gente pode fazer um encontro só da Educação Física aí, eu mostro para vocês bem detalhadinho esse plano e a gente comenta com eles em um momento oportuno, tá ok? Então, tenham um bom dia, continue aí na nossa TPC, meu muito obrigado, e eu passo a palavra aí pro Tanner. Ok. Então, William, a gente tem aqui o professor Paulo Rodolfo. Ele está dizendo que gostaria de ver atividades que podemos trabalhar com os alunos com deficiência e onde ele encontra esses modelos. Legal. Existem canais, né, que a gente pode disponibilizar. Eu até não sei no momento de dizer exatamente qual, mas a gente pode procurar algumas atividades adaptadas para os alunos que já têm a deficiência conseguirem vencer esses desafios aí. O professor, ele tem o apoio também da nossa equipe pedagógica, nós podemos entrar em consonância aí com a nossa PCNP Débora e verificar atividades conforme a específica para a deficiência que o aluno apresenta, tá? Às vezes ele tem uma deficiência motora, às vezes é de locomoção, às vezes é visual, ou até mesmo cognitiva. E nessa forma a gente tem que trabalhar e através da especificidade de cada aluno, né? A gente não pode ser amplo aí nesse sentido, tem que ir pela individualidade. Então, caso você, professor, tenha uma necessidade específica, é legal passar para a gente, para que a gente possa analisar da melhor forma e ver qual atividade a gente pode aplicar para esse aluno, para essa aluna, tá ok? E conte comigo. Tá ok, William. Muito obrigado. O professor Paulo ainda, ele colocou ainda, né, de língua portuguesa. Acho que ele complementou aqui a pergunta dele. Então, você respondeu muito bem já, né? Que poder entrar em contato com a PCNP Débora. E se algum outro professor tiver mais questões, quiser colocar elogios ou críticas, ou até mesmo perguntar sobre o assunto, pode se manifestar aqui no chat. Eu vou ler aqui para o Willy.
E se... Tânia, tem alguém com a mão levantada, eu não consigo visualizar quem. Deixa eu ver aqui. A própria Débora. Ah, Débora. Então passa a palavra para a Débora, por favor. Oi, Débora. Bom dia. Estão escutando? Bom dia. Estamos sim, pode falar. Eu estava aqui acompanhando a TPC e aí eu vi essa dúvida do professor Paulo, né? E até o Willy comentou da questão da gente disponibilizar para ele posteriormente. Em relação a atividades, né, sugestão de atividade, no site da Educação Especial, não sei se o professor conhece o site, eu posso colocar o link aqui depois no chat. Lá no site a gente coloca bastante material de adaptação curricular, e é interessante ele dar uma explorada, que tem bastante conteúdo lá, tá? Lembrando que o site ele tem alguns modelos que servem como só, assim, sugestão de ideia, norte para o professor, que as atividades elas têm que ser adaptadas especificamente para a necessidade daquele aluno. Então, a gente tem algum material lá que pode dar um norte para o professor. Aí eu vou colocar aqui no chat e o professor pode dar uma explorada lá mais tarde. Ok, professora Débora, muito obrigado, viu? Ok, então o professor Paulo está agradecendo aqui. E agora eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Não a mesmo, Mônica. Tânia? Não, a Mônica está precisando desse site, a professora já está passando aí para vocês o site, ela vai passar o site nesse chat. Então, eu passo a palavra para a leitura do texto agora, né? Com a Lê Junqueira, o Willy e a PCN Penelf. Podem prosseguir. Desculpem. Bom dia a todos. Vou exibir aqui para vocês novamente. Todos estão vendo? Sim. Sim, Ali. Ok, obrigada. Bem, pessoal, vamos falar sobre a avaliação. A PCN Penelf vai apresentar sobre avaliação e a gente vai dar início a isso com uma fábula sobre avaliação, tá? Então, vou começar a ler para vocês. Ali, para mim saiu a tela. Está no Willy. Saiu o compartilhamento. Saiu para todos? Mais pessoas não estão vendo o texto? Para mim agora a tela está rodando. Está rodando, Ali. Tereza Cristina Silva. Tá rodando? Espera aí, eu vou tirar aqui e vou exibir novamente. E agora? Ainda não. É como se uma outra pessoa tivesse entrado com uma tela. Aparece até o nome para mim. Uma tela com um lapisinho colorido em cima. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Tá. Tá? Luiz, tem como você fechar o áudio de todos? Agora, quem precisar falar, por favor, abra o microfone, tá? Vamos lá. Estou compartilhando. E agora vocês estão vendo o slide? Sim, Ali. Sim, estou vendo o slide por enquanto. Agora sim, uma tela de Word. Podemos iniciar? Não te ouço, Lê. É só liberar o microfone, Lê. Isso, eu preciso liberar o microfone, por isso. Volta lá, isso.
O problema aqui é que fica aparecendo algumas notificações de entrada do lobby aqui e eu não consigo atrapalhar. Eu também vou ter que tirar essa configuração, Willy. E agora? A gente que configura no Teams da gente, eu vou ter que tirar. Vocês estão me ouvindo? Sim, Alê, tá na fábula. Desculpa aí, pessoal. O texto agora. E agora? Sim. Então vamos lá, vamos ao texto. Uma fábula sobre a avaliação. Era uma vez uma rainha que vivia em um grande castelo. Ela tinha uma varinha mágica que fazia as pessoas bonitas ou feias, alegres ou tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho mágico. Um dia, querendo avaliar sua beleza, também ela perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho olhou bem para ela e respondeu: Minha rainha, os tempos estão mudados. Esta não é uma resposta assim tão simples. Hoje em dia, para responder a sua pergunta, eu preciso de alguns elementos mais claros. Atônita, a rainha não sabia o que dizer. Só lhe ocorreu uma pergunta: Como assim? Veja bem, minha rainha. Em primeiro lugar, preciso saber se Vossa Majestade fez essa pergunta, ou seja, o que pretende fazer com a minha resposta? Pretende apenas levantar dados sobre seu ibope no castelo? Pretende examinar seu nível de beleza, comparando-o com o de outras pessoas? Ou sua avaliação visa o desenvolvimento da sua própria beleza, sem nenhum critério externo? É uma avaliação considerando a norma ou critérios pré-determinados? De toda forma, é preciso ainda que Vossa Majestade me diga se pretende fazer uma classificação dos resultados. E continuou o espelho: Além disso, eu preciso que Vossa Majestade me defina com que bases devo fazer essa avaliação. Eu devo considerar o seu peso, a altura, a cor dos olhos, o conjunto? Quem devo consultar para fazer esta análise? Por exemplo, se eu consultar somente os moradores do castelo, vou ter uma resposta. Por outro lado, se utilizar parâmetros nacionais, poderei ter uma outra resposta. Entre a turma da Copa, por exemplo, entre os anões, a Branca de Neve ganharia estourado. Mas se perguntar aos seus conselheiros, acho que minha rainha terá o primeiro lugar. Depois, ainda tem o seguinte. Continuou o espelho: Como vou fazer prova para verificar o grau desta beleza? Utilizo apenas a observação? Finalmente concluiu o espelho: Será que estou sendo justo? Tantos são os pontos a considerar. Ok, obrigada, Nelly Fiuili. Essa foi uma adaptação de Michel Aikin Paton, traduzida pela professora Clarissa Souza. Pessoal, isso para dar um início ao assunto avaliação, que a gente vê que não é tão simples assim. Passa a palavra para a Nelly Fiuili. Esse texto ele faz, né, a gente refletir de que uma educação de verdade, ela não se faz no atacado, né, ela se faz no varejo. E a avaliação, ela é um item muito importante dentro da educação, né? É eu olhar a característica individual do meu aluno, né? É eu perceber, eu entender que nível de proficiência esse aluno está, o que esse aluno já sabe. Então, hoje, a gente vai fazer um bate-papo sobre isso, né? Sobre essa diferença, quando a gente tem a educação com foco na aprendizagem do aluno, não na ensinagem do professor. E a avaliação, ela tem esse viés de ser o ponto neufrágico mesmo, para que a gente possa fazer com que o aluno evolua. E para falar um pouquinho de avaliação, nós vamos falar de 3 modalidades: da avaliação diagnóstica, da avaliação formativa e da avaliação contínua. Nós temos na rede, né, a avaliação, pode deixar no primeiro slide ali, por favor? Nós temos na rede a nossa avaliação diagnóstica, que ela acontece sempre no início do ano. Então, primeira característica da avaliação diagnóstica é o período que ela é aplicada. Ela é sempre aplicada no início ou de um ano letivo ou de uma nova etapa que o professor vai iniciar. Ela tem a característica de fazer um diagnóstico do que o aluno já sabe, onde esse aluno se encontra dentro de determinada habilidade, conceito. Então, ela contribui
para que esse aluno ele tenha uma promoção na sua aprendizagem por meio de quê? De uma análise feita. Então, qual que é o nosso procedimento quando a gente pega lá o resultado da ADE, por exemplo? A gente vai olhar quantos % dos alunos estão abaixo de 50% de acerto em uma habilidade. Quando a gente percebe isso, a gente já começa a planejar o nosso trabalho em cima disso. Essas habilidades precisam ser retomadas. Por 50% abaixo é um número grande, né? Então, a gente começa por aí. A avaliação diagnóstica, ela não tem um planejamento engessado, né? Ela está aberta a revisões. Então, eu aplico, eu reflito, eu volto novamente no que eu deveria. Eu pego aquelas evidências. Ela permite com que a gente faça uma leitura de um resultado de uma turma, de uma habilidade. Eu posso olhar para um 6º ano, para um 9º ano e ver o geral daquela turma, ou eu posso apenas pegar dentro de habilidades daquela turma. E ela tem um apoio muito diferencial assim para ser levado em consideração à avaliação diagnóstica, que é ela mostrar para a gente o nível de dificuldade, mas também as potencialidades dentro do grupo de habilidades que eu vou analisar ali. Eu percebo, às vezes, eu vou falar uma coisa em português que uma habilidade de português que a gente sempre achava que estava sempre ok, que era identificar a leitura explícita de um texto, seja ele verbal, escrito, qualquer tipo, né, leitura imagética. Então, a gente achava que estava ok isso na diretoria. E aí, dentro de uma análise que nós fizemos, nós percebemos que o número de alunos que não tinha esse domínio era altíssimo. Então, fomos trabalhar em cima dessa habilidade, que pode ser trabalhada em todas as disciplinas. Então, quando a gente utiliza essa avaliação diagnóstica, o mais importante que a gente utiliza dela não é a nota. Nesse modelo de avaliação, o mais importante é a gente estabelecer um olhar para a intervenção, né? Eu tenho esse retrato, o que eu vou fazer a partir disso? Vou falar um pouquinho com vocês da avaliação formativa. O que a avaliação formativa ela nos permite? A avaliação formativa, ela é a que mais se diferencia da avaliação tradicional, né? Das provas mesmo, que a gente coloca ali para ver, se está ok os conteúdos, né? Porque a gente não pode deixar, gente, de falar de conteúdo, porque eu só desenvolvo uma habilidade por meio de um conteúdo. Então, eu tenho que ter um conteúdo para eu avaliar uma habilidade. Então, quando eu faço essa avaliação, eu percebo se o aluno adquiriu o conteúdo e desenvolveu a habilidade, né? Está tudo junto ali. Então, essa avaliação formativa, por que ela é importante? Porque ela é unilateral. Ela não é, ela tem um feedback do aluno para o professor e do professor para o aluno. Então, o professor percebe se a metodologia que ele aplicou é ok, se a forma que ele explicou, se a forma que ele apresentou aquele exercício atingiu um número grande de aluno ou não. E ela tem também o feedback do aluno. Ela percebe se o aluno conseguiu desenvolver aquele conhecimento ou não. Porque ela se utiliza também de algo muito importante, que é a autoavaliação, né? Ela consegue perceber ali o aluno falando, olha, professor, eu ainda não entendi. E ela pergunta, por quê? O que você não entendeu? Onde você não entendeu? Para que ele possa fazer a intervenção dele. Falar de avaliação hoje, no momento pandêmico, é muito importante, né? Porque nós temos aí os alunos com o ano de 2020 todo, a gente pode dizer com uma grande porcentagem de aulas online, onde a gente não tem o contato com o aluno ali na carteira, o olho no olho, né? Para poder apoiar o aluno. A gente sabe que nós, seres humanos, precisamos disso, né? Precisamos do olho no olho, precisamos da mãozinha aqui no ombro, o que você não está entendendo, escrever ali junto com o aluno, a anotação no caderno do aluno. E a avaliação formativa é isso, né? É ter o engajamento de ambas as partes. Esse é o desafio. Porque muitas vezes o professor está ali engajado, querendo que o aluno aprenda, e o aluno
não tem o mesmo engajamento, então isso dificulta muito, né? Mas a avaliação formativa, quando ela tem ambas as partes interessadas, ela permite que o aluno aprenda e muito, avance, mude o nível de proficiência que esse aluno se encontra. Hoje, nesse panorama que a gente está, quem já tem alunos que eram de anos anteriores, isso fica mais fácil. Porque você fala assim, a Nelly, olha, nesse ponto, era o ponto que eu tinha que trabalhar com ela quando eu estava no presencial. E você consegue não abandoná-la e continuar motivando o aluno, mesmo que remotamente, né? Hoje nós estamos já no híbrido, com os alunos participando alguns dias presencialmente, o que é muito bom, né? Quando você consegue ter um contato com menos aluno e poder fazer essa intervenção, que faz parte da avaliação formativa, né? Que é o momento onde o professor ele avalia o desempenho dos alunos ali no momento da aula, ele vai identificando, ele vai fazendo aquela interferência, a intervenção dele. E a avaliação contínua? A avaliação contínua, eu acho que ela, na minha opinião, ela é a mais importante de todas. Porque ela acontece no dia a dia. É quando o aluno ele não é avaliado só pelo cognitivo dele. Ele não é avaliado só pelo que ele está conseguindo aprender, mas ele é avaliado por inteiro. E essa avaliação, ela não acontece somente no final do bimestre, né? Só com as provas bimestrais, mas é uma avaliação constante. Ele tem dificuldade, mas ele é participativo. Ele tem dificuldade, mas ele tem interesse. Então, é a observação permanente do professor. Ele começa a fazer aquela observação e ali ele traça com aquele aluno um percurso de ensinagem, mas com foco no quê? Na aprendizagem. Então, enriquece muito para o professor, enriquece para o aluno. Muito importante utilizar também na avaliação contínua a questão da autoavaliação. Para o aluno se tornar corresponsável com a sua aprendizagem, mas também dele perceber onde ele está com fragilidade, onde ele precisa de ajuda. Então, se você consegue despertar isso, desenvolver isso no aluno, você com certeza consegue trabalhar com um resultado mais positivo. Por gentileza, passa o PPT. Bom, nós temos instrumentos para fazer a avaliação, né? A avaliação ela é feita por meio de vários instrumentos, por vários mecanismos. Nós podemos utilizar rubricas, prova, testes, roda de conversa, atividades artísticas que permite que você trabalhe qualquer conteúdo. Você pode jogar para o aluno um tema de literatura, um tema de história, e o aluno trazer para você em forma de jingle, em forma de teatro. Pesquisa de campo, áudios, vídeos, forms, app, atividades impressas, portfólios, acesso ao centro de mídia e autoavaliação. Então, aqui nós elencamos alguns instrumentos. Agora, o que nós podemos avaliar? Nós podemos avaliar de duas maneiras. Uma, eu acho que uma não desmerece e não retira a outra. As duas têm que acontecer em conjunto. Mas as duas são importantes. Uma é a qualitativa e a outra é a quantitativa. Se eu tenho uma quantidade e demonstro pouca qualidade, mostra que eu tenho interesse, mas eu tenho dificuldades. Eu preciso de apoio. Eu estou ali, ó, sempre, mas a minha qualidade está baixa. Então, como que eu posso avaliar nesse momento de forma quantitativa? Pelo acompanhamento que o aluno faz pelas aulas do centro de mídia, pelas entregas de roteiro, seja ele impresso ou digitais, pelo acompanhamento dele nas aulas presenciais, pela entrega das produções dele, seja por meio impresso ou por meio digitais. E a qualitativas. A qualitativa, a gente já percebe assim que tem que ser... ela já é feita quando o aluno ele já está mais preparado, né, para ele tirar uma nota boa, um conceito melhor, é pela qualidade do trabalho que ele me entrega. É pelo compromisso, responsabilidade, pontualidade. Muitas vezes o meu aluno que ali tem uma excelente quantidade de participação,
Ele vai ter o compromisso, ele vai ter a responsabilidade, ele vai ter a pontualidade, mas ele vai ter uma fragilidade quando chega na qualidade dos trabalhos, quando chega na criatividade, na criticidade, e quando chega no desenvolvimento da habilidade. Então, isso serve para o professor utilizar, não olhando como um ponto negativo, mas um ponto positivo, como um ponto de intervenção. Na avaliação, o erro, ele é uma pista para eu desenvolver o meu trabalho. Ele é um ponto de partida para o trabalho do professor. Pode passar, por gentileza? Bom, nós temos algumas formas de registrar para a gente poder apoiar o nosso trabalho de avaliação. Eu costumo falar muito que a avaliação, ela tem muito a ver com um médico, né? Quando a gente vai ao médico. Então, eu faço isso, por exemplo, eu tenho meu médico, o Dr. Tiago, a cada 3 meses eu vou lá. Ele pega ali o registro que ele tem e ele fala, olha, a sua inflamação diminuiu, esse remédio foi bom, vamos diminuir a dosagem de tal, porque pelo resultado do seu exame, ele não consegue ter tudo na memória, porque eu não sou a única paciente dele. Mas ele tem um registro. Só que, claro, não dá para comparar. O médico atende um paciente por vez, o professor atende 30, 20. Então, é completamente diferente. Mas aí que eu tenho que achar o meu percurso como professor de registro. Então, eu vou registrar todos os alunos? Eu vou ter um diário de bordo de todos? Não. Mas eu vou ter dos alunos que me apresentarem mais dificuldades, o que precisar mais de mim. Então, o aluno que precisar mais de mim é o aluno que eu vou ter que ter mais registro dele. Pode passar, por favor. O registro do aluno. O registro do aluno, ele serve também para que ele se autoavalie e para que o professor consiga enxergar o progresso dele. O aluno também consegue enxergar o progresso dele. Então, pensando num portfólio individual do aluno. O portfólio, né, ele é uma prática muito voltada para o meio artístico, arquitetos que utilizam, né? Mas ele é um instrumento muito interessante de registro, porque ele pode vir a ser um modo onde o estudante registra ali o modo como ele pensa, a forma visual, mental dele, né? Como um suporte para que o professor consiga perceber ali os registros dele, texto, desenhos, mapa mental, esboço, anotações. Se coloca tudo no portfólio? Não. No portfólio se coloca o que é mais significativo. Porque o que é mais significativo vai demonstrar o percurso. Algumas pessoas são detalhistas, né? Tem tudo ali no portfólio. É errado? Também não é. É permitido isso. Agora, falando um pouquinho do registro do professor. O professor, ele tem o diário de classe, que hoje nós estamos trabalhando com o diário digital, que permite algumas anotações. Mas o diário, ele não tem que ser somente para colocar presença, habilidade e nota. Eu tenho que ter um espaço onde eu vou colocar ali o registro do percurso que foi vivido, do que foi importante para o professor avaliar o próprio processo do trabalho dele, né? E a partir daquele registro, daquela forma dele analisar o trabalho dele pensar se aquele caminho que ele está percorrendo é o melhor, ou se ele pode mudar o percurso, ou se ele pode mudar a abordagem de como ele trabalha as atividades, se ele pode mudar a metodologia, se o que ele fez, que ele deu certo, a aula que ele saiu e falou, nossa, essa aula foi demais, ou a aula que ele entrou pensando que ia ser demais e falou, meu Deus, eu preparei tanto, eu tinha tanta expectativa, os alunos não participaram, não deu certo essa ferramenta, porque isso vai fazer com que o professor ele cresça dentro da atuação pedagógica dele. Então, o registro, ele é importante para isso, para a gente rever o percurso do aluno e também rever o percurso do professor, né, como profissional. Pode passar, por favor? Eu vou passar a palavra agora para o PCNP Luiz, de Tecnologia. Ele vai apresentar uma ferramenta para vocês. Muito obrigada pela participação de todas. Passa a palavra, Luiz. Bom dia.
Bem, eu deixei um vídeo preparado, então eu vou explicar. Depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão poder acessar o vídeo, tá bom? Esperar a Alessandra parar de compartilhar e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, perfeito? Vamos lá, um minutinho. Luiz, interrompi meu compartilhamento. Joia, perfeito. Muito bem. Vocês já conseguem ver minha tela? Sim. Sim? Perfeito, vamos lá. O site é esse, Flipgrid. Qual é a função dele? Vamos imaginar que você fez uma avaliação que vai trabalhar a parte da oralidade, né? Então, você pode pedir para o seu aluno te enviar via WhatsApp vídeos. Só que daí pode pesar seu celular, enfim, fica difícil de coordenar. Esse site, né, essa plataforma, serve para auxiliar nesse tipo de atividade, quando você precisa coletar vídeos do aluno falando sobre algo, perfeito? Bem, tem uma limitação. A plataforma é em inglês, mas a gente pode contornar isso. Como? Se você está usando o Chrome atualizado, você vai apertar o botão direito, traduzir para o português. Pronto, traduziu. Como ele traduz literal, então algumas coisas ficam um pouco estranhas, mas não tem problema. O primeiro passo é se inscrever. Então aqui, né, educador se inscreve. Vai pedir uma conta Google ou Microsoft. Eu vou cadastrar aqui com a minha conta Google. Aliás, eu já tenho um cadastro, né? Mas caso você não tenha, você pode usar a sua conta Google que nós temos do estado, né? O @prof. Pronto. No meu caso, eu já tinha um cadastro, eu selecionei e foi. Vocês vão ter que inserir o e-mail de vocês. Estou aqui, né, na página principal do Flipgrid. Repara aqui que eu já tenho uns exemplos, né? Sala 3 e sala linguagens, que eu criei ontem para testar, vocês vão ver no vídeo depois. Então, eu posso criar um grupo, né? Que seria uma sala. Eu coloco aqui, criar um grupo, colocar um nome agora, linguagens 2. Posso colocar uma imagem qualquer aqui para embelezar. Status do grupo eu deixo ativo. E aqui eu posso vincular ao Classroom. Então aqui eu vou puxar os alunos que eu tenho nas minhas salas do Google Classroom. Como no caso aqui a gente não tem um Google Classroom, a gente pode pedir para os alunos entrarem por e-mail. E aqui precisa uma atenção. Isso aqui vai pedir um e-mail, né? Google ou Microsoft, só que eu preciso dizer que tipo de e-mail eu vou aceitar. Então, eu vou ter que colocar aqui quais arrobas, né? Arroba alguma coisa que eu vou aceitar. Então, eu vou colocar aqui, @prof.educacau.sp.gov.br, perfeito? Ponto e vírgula. Vou colocar também, @professor.educacau.sp.gov.br, ponto e vírgula. Vou aceitar @gmail.com, ponto e vírgula. Vou aceitar @hotmail.com, perfeito? Espero não ter feito errado nenhum aqui. Mas aqui eu vou colocar, então, que tipo de e-mail eu vou aceitar. O e-mail vai ter que ter o aluno, né, aquele que acessar, vai ter que ter um desses tipos de e-mail aqui, que são os que ele vai aceitar. Eu que vou determinar aqui, sempre coloco, né, @ o quê, ponto e vírgula, para eu adicionar mais. Perfeito? Joia. Daí eu venho aqui, criar grupo. O grupo está criado. Se eu quiser compartilhar o grupo, igual a gente faz com o Google Forms e afins, eu copio esse link e compartilho. Posso também já compartilhar lá no Classroom, no Teams, tá joia? No Twitter, por aí vai. Mas no caso eu não quero compartilhar o grupo, eu acho mais interessante compartilhar a atividade. Pronto. Bem, estou aqui dentro, né, do grupo de discussão Linguagens 2, que eu acabei de criar, e como que eu posso propor uma atividade ao aluno? Eu coloco aqui, ó, criar tópico. Crie um tópico. Joia. Vou colocar aqui de tópico avaliação 2, enfim. E aqui, nessa parte que está traduzido como incitar, a gente vai colocar o quê? A pergunta que eu vou propor ao meu aluno. Aquilo que vai aparecer para o aluno responder quando eu enviar o link, perfeito? Então, eu vou colocar aqui. Quais suas impressões sobre, sei lá, o ATPC? Tudo bem?
Nesse espaço, eu posso gravar um vídeo fazendo a pergunta, eu posso colocar um vídeo do YouTube, tudo bem? Eu posso colocar algo do Kahoot, então aqui depois vocês podem explorar todas essas funcionalidades, tá joia? Porque uma ideia legal é pedir para o aluno ler um texto e aí depois eu envio de pergunta, resuma o texto em 1 minuto, 2 minutos. Por que eu estou falando isso de minutos? Porque eu posso aqui escolher quanto tempo eu vou permitir ao meu aluno produzir o vídeo. Meu aluno vai poder fazer um vídeo de 15 segundos, 30 segundos, 45, vai de 15 até 10 minutos. Eu vou escolher aqui 1 minuto e meio, normal, tá joia? Eu posso colocar para o aluno adicionar uma senha, mas eu acho que isso só vai gerar mais dificuldade. O interessante é colocar o tempo, criar a questão e pronto, perfeito? Então agora eu vou fazer aqui, ó, criar tópico. Criei o tópico. Esse link aqui é o link que eu compartilho com o aluno, para o aluno entrar e enviar a resposta dele. Então eu vou copiar aqui o meu link, joia? Tem uma coisa, caso o aluno esteja usando o celular, ele vai ter que baixar o aplicativo do Flipgrid. Não é um aplicativo pesado, mas no celular ele precisa ter o aplicativo. No computador, não. Então, eu vou, se tiver interesse, ó, compartilhar no chat aí o link. Quem tiver no computador, quiser entrar e enviar uma resposta, eu vou mostrar como, tá aí no chat da reunião. Perfeito? Voltando aqui, eu vou mostrar então como aparece para o aluno. Aqui. Para o aluno vai aparecer, vou deixar traduzido aqui, dessa forma. Avaliação 2, lembra que é o título que eu coloquei ali? E aí ele vai entrar, né, via Google ou via Microsoft. Então, vou colocar aqui. Eu vou entrar com o e-mail da Alessandra, para fingir uma resposta aqui. Pronto. E é isso que vai aparecer para o aluno. Avaliação 2, grave uma resposta. Quais são suas impressões sobre a TPC? No caso aqui, eu imagino que vai dar algum conflito, porque eu vou usar o meu microfone e minha câmera, que eu estou usando no Teams aqui também, mas vamos tentar. Mas a ideia é clicar aqui para gravar uma resposta. Pronto, apareceu aí, né? Então, eu clico aqui no meio para gravar. 3, 2, 1. Eu estou achando a TPC muito bacana. Parabéns a todos nós. Um abraço. Pronto, fiz a minha filmagem. Next. Aparece aqui a minha resposta. Next. Vai aparecer, né, que foi a resposta da Alessandra. Enviar. Pronto, foi enviado. Então, o aluno que fez isso, ele já encaminhou a resposta para o professor. Perfeito? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E vou voltar para a página que seria a página do professor, né? A página em que eu criei aqui. Repare que está aqui, ó, resposta. Já tem a resposta da Alessandra. Então, conforme os alunos forem respondendo, vai aparecendo aqui as respostas. E aí o professor pode avaliar, fazer a resposta dele, a avaliação, e o professor pode acessar aqui e assistir resposta por resposta os vídeos que os alunos enviaram. Bem, a ideia é essa, é propor uma ferramenta simples para facilitar aí aqueles que desejam trabalhar com avaliações que demandem a oralidade. Perfeito? A ideia é essa. Aí vocês podem colocar comentários para os alunos verificarem. Enfim, é isso aí. Perfeito, pessoal? Simplesinho. Qualquer dúvida, vocês têm o tutorial que está no PowerPoint aí de vocês. Passo a palavra. Ok, Luiz Felipe, muito obrigado por essa explicação. Excelente explicação. E agora a gente vai ter um momento de interação, né? E eu vou ler aqui os comentários que apareceram para a gente. E se tiver alguma pergunta, eu direciono para o professor que queira responder. A professora Edna Márcia, ela fala assim: uma excelente exemplificação de avaliação.
interessante usar a fábula. Ela está, então, falando da fábula, ela gostou muito. Nós temos o professor Eduardo Vieira. Tomara que nossos alunos voltem logo. Vamos orar para isso. Amém. Vamos orar para que possamos voltar com segurança, né? Nós também temos o professor Eduardo Vieira, de novo, excelente falas da NERF, muito obrigado, elogiando aí o trabalho da NERF. E o professor Marcos Cuba, ele está dizendo assim, difícil o aluno querer entra em ação com convencimento. Então, acho que ele está querendo dizer que o aluno ele não está muito aberto, né, a querer aparecer no vídeo. E aí o professor tem que entrar com convencimento, né, como ele disse aí. Ele pediu também se teria só para acrescentar, é difícil o aluno querer baixar o aplicativo, porque se reclamam que o celular não tem memória, e etc e tal. Mas como não é um aplicativo pesado, então fazer a proposta de baixar, fazer a atividade e depois excluir, né? Ah, sim, tá ok. Muito obrigado, professor. Então, ele está pedindo para deixar o tutorial, né? O Luiz Felipe já colocou o tutorial aí para a gente. Está logo embaixo da sua fala. E a professora Mônica, ela está agradecendo ao Luiz Felipe. Mais algum professor queira... Tânia, tem uma mãozinha levantada. Isso, acho que é do Reinaldo. Professor que levantou a mão, então... Professor Reinaldo, sinta-se à vontade. Professor Reinaldo. Professor Reinaldo, professor lá do Dirce, né? Da escola Dirce. Pode falar, professor. Bom, enquanto a gente aguarda aí o professor Reinaldo. Oi, professor, pode falar. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A professora Débora Luiza agradecendo ao professor Luiz Felipe. E se algum dos professores PCNPs tiver mais alguma fala, eu abro para eles também. Alguém, por favor? Ô, Tânia. Oi. A Alessandra, ela vai colocar na tela um PPT. Eu não sei se vai ser em PDF ali. Que nós vamos encaminhar junto com o material que tem os tipos de avaliação e para que cada tipo de avaliação, qual a função de cada tipo de avaliação. Se ela conseguir deixar grande, eu consigo ler, tá? Mas se não for, eu não consigo. Vamos ver, Alê. Pelo menos um para vocês terem uma ideia do que a gente está enviando para vocês como recurso mesmo, né? Como informação. Ela vai aumentar ali. São os 9 jeitos mais comuns de avaliar os estudantes. Então, eu vou pegar o primeiro. Puxa a tela, por favor, lá no início ali. Que são tipo, por exemplo. Qual tipo? Eu vou pegar uma prova objetiva. Aí vem, qual a definição de uma prova objetiva? É uma série de perguntas diretas para resposta curtas com apenas uma solução possível. Qual a função da prova objetiva? Avaliar quanto o aluno aprendeu sobre dados singulares e específicos de um conteúdo. Qual é a vantagem de utilizar? É familiar às crianças, aos alunos, é simples de preparar e de responder e pode abranger grande parte do exposto em sala de aula. Atenção, pode ser respondido ao acaso ou de memória. E sua análise não permite constatar quanto o aluno adquiriu de conhecimento. Porque aí pode acontecer, né, do aluno decorar, né, e a gente achar que o aluno sabe e foi uma decoreba e não um aprendizado de fato.
Planejamento. Selecione os conteúdos para elaborar as questões e faça as chaves de correção. Elabore as instruções sobre a maneira adequada de responder as perguntas. Eu acho que muitos de nós aqui fomos educados com questionário, né? O questionário leva muito a isso. Então, eu acho que a gente tem que ter muita atenção nisso, né? Depois aqui vem, sobe a ler, por favor, para eu falar só os outros itens, eu não vou ler todos, mas só para falar. A prova dissertativa, o seminário, o trabalho em grupo, debate, relatório individual, autoavaliação, observação e conselho de classe. Por que é importante a gente utilizar de vários instrumentos? Porque nós somos seres diferentes. Eu posso me sair muito bem numa prova dissertativa e muito mal numa prova objetiva. Eu posso, numa prova objetiva, apenas chutar a alternativa, por ter dificuldade de relacionar o que a pergunta está querendo ali, e posso ter facilidade em escrever, porque eu consigo construir as ideias. A participação, a autoavaliação, o debate. Muitas vezes o aluno ele tem a dificuldade de escrita, mas ele não tem na fala. Quando você pergunta algo para ele, você vê que ele consegue coordenar as ideias e colocar a opinião dele sobre determinados assuntos. Então, a gente não engessar a avaliação, a gente permitir avaliar o aluno dentro da possibilidade dele. Porque não importa como ele vai trazer para a gente, mostrar para o professor que ele aprendeu, mas o que é importante é o que ele aprendeu, se ele aprendeu. E com o tempo nós vamos desenvolvendo com ele se sair bem em outras maneiras de prova, em outras formas, né, em outros instrumentos. Por quê? Porque a gente prepara o aluno para a vida, né? Para o mercado de trabalho, para os concursos, para o Enem, para o vestibular. Então, eu tenho que ir preparando ele para ele ser bom numa prova objetiva, para ele ser bom numa prova dissertativa, mas eu não posso cobrar somente um tipo de instrumento dele, porque se eu cobrar só um instrumento, eu não vou desenvolver as outras partes. O quanto é importante o aluno participar de um debate, a hora que ele vai participar de uma entrevista, o quanto é importante o aluno que participa de um teatro participar de uma entrevista, e hoje as empresas também, ela coloca muita dinâmica, né? Porque uma das habilidades socioemocionais que é muito importante é como você se relaciona em equipe. E isso as empresas analisam ali. Eu já vi casos de colegas contar, nossa, meu marido, ele era o único da fábrica que tinha o conhecimento da máquina. Ele era ótimo, só que ele tinha uma dificuldade imensa de se relacionar com as pessoas. E aí, ele perdeu o emprego por conta disso. Então, assim, o nosso trabalho, às vezes nem a gente tem a noção, né, da amplitude dele, da dimensão que ele tem na vida do aluno. Mas isso permeia a vida dele toda. Então, assim, poder variar o instrumento e depois ir formando o aluno, né, fazendo a formação dele para que ele consiga e tenha a capacidade de se sair bem em qualquer tipo de instrumento. Pessoal, eu agradeço, eu passo a palavra ao Tânia para fazer o encerramento, tá? Muito obrigada. Ok, Nelf, obrigado, viu? Então, nós temos aqui algumas considerações. A professora Mônica Regina, ela está dizendo assim, que ótimo, Nelf, parabéns pela sua apresentação sobre avaliação. Eita, subiu. Sempre é bom relembrar e conhecer. Mande para nós esses 9 tipos de avaliação. A professora Isabel Cristina, ela também diz assim, também achei interessante esses 9 tipos de avaliação. Também quero, mande para a gente. Então, está todo mundo pedindo aí esse material que foi compartilhado. Professor Eduardo Vieira, cada indivíduo tem uma característica, assim como nós. Cada um tem uma facilidade no setor visual, sinestésico ou auditivo. Por isso, a importância de usar os diversos tipos de avaliação. Ok, professor, muito obrigado, muito bom essa contribuição que o senhor deu para a gente. O professor Paulo Roberto também pedindo, a professora Débora também, ela dizendo que foi muito bom e dando os parabéns a todos. Tá? Nós temos o professor José Maurício também parabenizando a todos da ATPC. Ô, Tânia. Oi.
Agora eu consegui arrumar aqui. Ô, professor, É o tudo Reinaldo. bem? Meu microfone estava desconfigurado aqui, eu não tinha visto. Desculpa aí, tá? Imagina, pode Porque falar. daí pergunta, né, o Reinaldo, ô Reinaldo, cadê o Reinaldo? O Reinaldo subiu. Eu estava falando aqui desesperado. Primeiramente, eu queria parabenizar todos aí pela TPC, sempre interessante, sempre boa. A colaboração do Luiz aí na questão da tecnologia, né? É importante a gente usar todas as ferramentas possíveis, né? E imagináveis aí para poder chegar a esse aluno, né? Nesse momento tão difícil. E queria fazer um pedido também ao pessoal de linguagens aí. Não está aparecendo o chat para mim, nem pelo e-mail da escola, nem pelo meu pessoal, né? Então eu não consigo interagir aí, até mesmo para poder pegar o link de presença para passar para os professores lá, tá? Aí não sei como é que vocês podem arrumar isso para mim depois, por favor, tá bom? Ah, tá bom. Tá joia? Tudo bem. Então. A gente manda para a escola também via e-mail, a gente pode mandar nos grupos de WhatsApp, que a gente tem participação, mas a gente envia para a escola todo o material e todo o link do. Ok, vou agradecer a Alessandra Roncone aí, que ela mandou para mim, que ela até sabe o que eu ia pedir já. Porque tem uns professores que ficam me pedindo lá no grupo, né? Daí Sim, ela já mandou para mim, tá? Agradeço, Alessandra, mais tarde a gente se encontra. O Professora nossa. Professor Reinaldo. Oi. Caso você precise fazer um teste conosco sobre como você acessar o chat também, a gente se coloca à disposição de fazer um teste, entra numa reunião só com o senhor, acessando pelo @professor para identificar, porque é importante ter acesso ao chat, né? Ler os comentários dos colegas, poder contribuir. A gente tenta resolver. Então, exatamente isso que eu falei, é que eu participava de todas as ATPCs e sempre apareceu o chat. Eu só entro pela @professor, não entro com outro e-mail. E agora, ultimamente, não tem aparecido. Porque isso não tem muito segredo, é só entrar pela @professor que já carrega o chat, né? Eu não sei se tem que colocar lá na equipe, se saiu da equipe, alguma coisa assim. Pode ser isso. Por favor, não é comigo, mande para a Alessandra o seu e-mail do @professor, já que o senhor tem o zap dela, e aí a gente verifica se está na equipe ou não. Porque não foi erro meu aqui, daí, tá? Tá, ok. Mas eu agradeço, obrigado pela ajuda. Boa tarde, bom dia. Mas não está conseguindo acessar o link da presença? Ô, Deise, você está com dificuldade? Não, mas eu aperto aqui o link, dá vermelho, não dá azul. Ele não está no chat. Oi? No chat. No chat. Ronelis. Oi, pode falar. É a Karen, tudo bem? Oi, Karen. Eu também não estou conseguindo acessar o chat, eu também estou pelo @professor, entrei, inclusive pelo convite que veio pelo e-mail, mas não está abrindo também para mim. Eu acho que você não está na equipe também. Bom. Pode te colocar no grupo, nosso grupo? Elifim. Pois não. Para mim também não está abrindo. Aliás, eu só estou fazendo... Nós pegamos a equipe do ano passado e aí nós estamos atualizando. Ainda tem professores que não estão fazendo parte, então a gente vai pedir para vocês fazerem a gentileza de encaminhar para a gente o e-mail da @professor e a gente coloca na equipe, vamos ver se a gente vai conseguindo eliminar esse problema. Agora, o formulário, dá para colocar o... Nelly, vocês estão me ouvindo? Estou ali, pode falar. Professores, hoje... Ô, Jorge, bom dia, colocar tudo aqui bem? no chat Você conseguiu pegar o link aí? O link? Da presença? Eu não consigo, cara. Só um minuto. No chat, desculpa, no formulário de presença de hoje, nós colocamos uma pergunta lá, se você já foi incluído na equipe ou não, se não, vocês vão colocar o e-mail @professor lá, e aí a gente consegue coletar esse e-mail. Só colocar lá no formulário de presença a resposta que não foi incluído e colocar o e-mail @professor, tá bom? E Alessandra, Reinaldo. Como que a gente sabe se está lá ou não? Bom, você vai no seu e-mail, @professor, clica lá clica lá no Teams, né? E você tem que abrir o calendário. No calendário você procura a reunião hoje. Aí você entra por lá.
entendeu? Você vê, desculpa, você vê se você recebeu por e-mail, na verdade é isso. Você vê se você recebeu pelo e-mail @professor. Eu recebi eu acessei o link que foi mandado no grupo. Isso. No chat dessa TPC já foi disponibilizado o link, tá? Então eu peço ao Luiz Felipe que pode parar a gravação para gente encerrar a TPC. O QR Code, você